Fala, Tanaka, e hoje o japonês vai contar para vocês sobre essa crise, sobre esse estresse que todas as bolsas de valores estão sofrendo e principalmente hoje que o Bovespa fechou abaixo dos 110 mil pontos e as ações derreteram um bocadão. Vai passar um pouquinho sobre o que fazer com a reserva de oportunidade nesses momentos em que a mão coça, o que fazer com as ações também e o que os grandes fundos estão fazendo, Brasil. Sejam muito bem-vindos a Investir e Coçar, o canal mais gostosinho que fala sobre ações que caem montão e um estresse global no mercado de ações que, meu Deus do céu da terra, achei que já tivesse passado e está começando agora o estresse, Brasil. E não é de hoje já que o Japão e vários youtubers e mercados e folhas e tudo mais têm falado sobre essa crise global que está por vir, né? A gente já passou por uma um tempinho atrás e logo embocada na outra já vem essa crise. E essa é um pouquinho mais grave do que a outra, porque foi motivada justamente por essa crise do Covid que a gente acabou de sair, né? E agora a gente já está engatilhando a outra crise, Brasil. E essa crise aqui é uma crise de inflação, de aperto monetário que deve fazer com que quase todas as economias do mundo entrem em recessão e muitas delas já estão em recessão técnicas, outras em estagflação. E a brasileira, por incrível que pareça, é a que está saindo mais rápido dessa crise. Mas a gente tem que lembrar onde a gente está, na verdade, que não basta só sair mais rápido da crise e ser quem a gente é atualmente no mercado global de ações. Então, tudo que a gente é hoje é fruto do que a gente já viveu lá atrás. E lá atrás, até um tempo atrás, o Brasil não era um país muito confiável assim para o mercado inteiro. Então, hoje a gente sofre resvalos de tudo que a gente já viveu até aqui, Brasil. Então, mesmo que a gente consiga sair primeiro, a gente está nesse processo muito tenso e delicado de posição de país emergente. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre esse estresse que está acontecendo, qual é a posição no Brasil e o que aconteceu hoje, Brasil, e que deve ocasionar ainda bons tempos de tensão no mercado. Antes de a gente começar a falar dessas desgraceiras todas, vamos falar coisa boa, é TechPix, é inscrição no canal do Japão, é aquele like marotão, aquele comentário gostosinho, aquela tocada no Tagaragatica para toda vez que esse japonês estranho de voz esquisita de Sabrina Sato bombada, segundo o próprio vocês é do outro lado, soltar um vídeo e vocês sejam notificados, já assistam esse vídeo do Japão e deixem correr até o final para que o YouTube entenda que as cabeças gigantescas que para a vida dele aqui no escritório para poder ajudar vocês aí do outro lado. O que está acontecendo nesse universo todo de bolsa de valores e economia em geral? E para quem não sabe, como mostrei para vocês história japonesa aqui a gente atende clientes acima de 40 mil reais, japonês atende clientes acima de 10 milhões de reais. Então, se precisar de ajuda com os investimentos, de graça, é nós na fita e chama lá que dá um vral. Tem um link aqui escrito Quero Assessoria e aí só preencher lá que minha equipe liga para vocês. Se não chamou ainda, chama o japonês lá no Instagram, come o rabo, que eu preciso passar vocês na frente da fila, porque tem muita gente para os meninos ligarem, graças a Deus, e às vezes não dá conta do processo todo na velocidade que vocês querem ser atendidos. Então vamos lá, Brasil, vamos começar falando que a gente está mais próximo da nossa realidade, né? Que é o nosso Brasilzão. A gente está aí às vésperas de eleições, muito indefinida, muito bipolarizada, então não se tem ideia de quem vai ganhar. Mas fato é que todas as medidas que o Banco Central fez ali de aumento de juros num curto espaço de tempo, e foi bastante criticado lá atrás por deixar a Selic a chegar a 2%, hoje faz com que o Brasil tenha uma posição privilegiada frente aos emergentes. E não só isso também. Dá uma olhada aí no gráfico que está aparecendo na tela. A gente vê aí, por exemplo, China, que qualquer espirro os caras fecham tudo. Fala Covid é pastel e Covid fecha tudo, quebra a cadeia global de suprimentos. A gente tem também a Rússia que está tendo a guerra, que a gente sabe. A gente tem Colômbia. Colômbia ainda é uma economia pequena junto com o Chile. Então o Brasilzão ali sobra meio que sozinho e imperando em todos os mercados emergentes. Aí o pessoal olha dos fundos e fala, mano, investir aqui, mas não deu. Investir na China não deu, na Rússia não deu. Sobrou o Brasil. E aí tem essa fala do Paulo Guedes que ele fala o seguinte, que o Brasil está fadado a dar certo.
justamente por conta da conjuntura global que a gente tem vivido. E aí fica esse risco muito específico de eleição, mas se pode mudar toda a nossa história daqui para frente no radar de todos os fundos, de todos os gestores e de todos os investidores que ficam tensos a cada eleição. Muito embora Meirelles já tenha ali dito que pelo menos tem um apreço pelo Lula, isso dá uma acalmada no mercado, a gente fica muito tenso com o que pode acontecer daqui para frente com o nosso Brasilzão. E aí faz com que o Brasil também entre nesse radar e nessa sensação de aversão ao risco que tem acontecido com todas as economias. Então, o Brasilzão agora, a Bolsa de Valores tá barata, Japão? Tá barata, mas a gente tem que tomar muito cuidado, como eu sempre falo, com esses aportes novos de dinheiro. E por isso que eu falei para vocês de reserva de oportunidade. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E nesses momentos de queda muito forte de ações, Brasil, eu sei que dá um desespero, mas de fato vocês têm que aprender a mexer com opções. Você do outro lado que gosta do mercado de bolsa de valores, cara que gosta de aprender, é muito legal que vocês aprendam opção, porém, Brasil, muito juízo, porque esse negócio leva as pessoas à falência. Mas é muito interessante sim que você aprenda a mexer com opções, inclusive tem uma técnica secreta que eu já ensinei num vídeo que eu vou deixar aqui embaixo para vocês verem. Agora, o que causou esse fuzuê todo e lascou nós aqui, Japão? Foi principalmente ali a confusão que está o Reino Unido. Primeira-ministra Liz Truss, que foi inclusive empossada, empoderada pela Rainha Elizabeth ainda em vida, e ela falou para o mercado que vai cortar um monte de impostos e vai aumentar os gastos justamente para incentivar e estimular a economia. E aí entra muito contradição com o Banco Central que está aumentando os juros para poder justamente conter a inflação. E aí o mesmo perigo, que não é só tupiniquim dessa vez, assombra também a economia do lado de lá. O pessoal fica muito preocupado com o excesso de gastos e aí a parte fiscal fica bastante complicada e o mundo todo fica tenso, Brasil. Igual andar na garupa de moto, tá ligado? Que os dois tem que descer pro lado de cá juntinhos, só que quem tá atrás, que é cagão, tipo o japonês, vai pro outro lado. Aí geram duas forças contrárias, Brasil. Isso aí pode panicar e, obviamente, isso faz com que tenha muita fuga de capital, tanto da Europa inteira, por conta dessa tensão toda, como dos países emergentes lá para os Estados Unidos. Inclusive, hoje também teve evento lá na MIT, presidentes dos FEDs dos estados acabaram falando muita coisa tensa também. Acho que a inflação é um bichão zoado que não está controlado ainda, está longe de ser controlado e que eles não vão medir esforços para controlar a inflação. E aí, pessoal, fica muito tenso. O que isso quer dizer? Que vai ter aumento da taxa de juros, inclusive o Tesouro T-Notes de 10 anos lá, considerado o título mais seguro do mundo, deu uma bela subida hoje, Brasil, atingindo a máxima aí dos últimos tempos. E além dos T-Notes do lado de lá, o dólar também, olha o DXY como é que tá. Então a libra esterlina, justamente por conta dessas medidas aí da primeira-ministra, apresentou a mínima histórica, enquanto o DXY a máxima histórica. E aqui no Brasil também o dólar subiu um bocadão. Um tópico que não está nesse vídeo, mas vamos trazer à mesa aqui, já que a gente está trocando uma ideia franca sobre tudo. A parte internacional de vocês tem que estar em dia nesses momentos, tem que aproveitar quedas mais acentuadas do dólar, como aconteceu no começo do ano, para vocês poderem dolarizar o patrimônio de vocês. E hoje não tem só a Ever, você fala japonês, fala, não, tem várias empresas que já fazem isso. Antes aí era só para os boizão, inclusive ainda tem no BTG, o US, por exemplo, que só dá para abrir conta acima de 150 mil dólares para você conseguir falar o cara de lá. Mas vai ser o pobrezinho de lá, Brasil. Por quê? Porque tem muita grana, tem uns muito boizão que já levam dinheiro para lá há anos. Então com a Avenue, com qualquer valor aí você coloca, você consegue comprar, se tiver 10 dólares, 3 dólares, você já consegue comprar uma ação nos Estados Unidos ou também deixar lá bonitinho, parado. Tem alguns ETFs de renda fixa que quase não oscilam também. Dá para deixar o seu dinheiro de lá. E se precisar de ajuda também com a conta da Avenue Nacional, só chamar aqui também que a gente consegue te ajudar lá. Mas tem que fazer isso, Brasil, principalmente por conta do dólar, que é uma das moedas mais fortes do universo todo. E além disso tudo, você consegue fugir também do nosso risco, Brasil, que ainda está iminente com a eleição aí, Brasil. E aí você consegue também deixar empresas. E aí você também tem acesso a empresas topzeiras que não tem por aqui, tem muita coisa que tem lá fora, não tem no Brasil ainda. Enfim, tem que dolarizar o bagulho todo, porque parte do patrimônio tem que estar em dólar e é isso aí.
E eu fiz 3 questionamentos lá no começo do vídeo, vamos fechar aqui agora. Os grandes fundos que eles estão fazendo, estão encerrando algumas posições, inclusive venderam um pouquinho de Cogna hoje, venderam um pouquinho de Braer hoje, a BlackRock. Então o pessoal tem vendido algumas posições e tirado o dinheiro do Brasil e levado lá para os Estados Unidos. Não necessariamente a BlackRock fez isso, mas o que se vê com esse fluxo aumentado aí do DXY é que o pessoal tem de fato concentrado dinheiro nos Estados Unidos, ganhar 4,4% em dólar, viado. Os caras nunca viram isso desde 210 anos atrás. Aí o pessoal fala, mano, 4% dólar, vou levar para lá, vou ter que levar e deixa lá bonitinho, deixa o pau quebrar e o seu dinheiro vai estar bonitinho em dólar e no Tesouro Direto, que é o título mais seguro lá dos Estados Unidos. Então os grandes fundos têm feito esse movimento, sim, Brasil. E aí, como falei para vocês, o que sobra dentre todos os emergentes é o Brasilzão. Mas depois que passar a eleição, acredito que vai ficar muito mais tranquilo para esses caras virem para cá, porque eu sei que do outro lado aí você também fica com uma atenção, né? Imagina os caras que tem muito dinheiro. Nós com 10 pontos já fica, meu Deus, vou botar meu dinheiro aqui para a eleição. Imagina os boizão com bilhões, com trilhões para trazer para cá. O bagulho é tenso. Então, o Brasilzão tá sim nessa retomada. Falta o quê? Todo mundo perceber que nós estamos mudados, já mudou, fez a lição de casa e tudo mais. Inclusive, os fóruns, alguns sites lá de fora que muita gente tem comentado sobre algumas ações brasileiras. Inclusive, Petrobras tem sido ali muito comentada. E aí você vê que a primeira coisa que eles falam é justamente isso. Ficam tensos com o Brasil ainda, por conta do risco político, da eleição. Então o pessoal tem começado a gostar um pouquinho mais, mas já tem aparecido em alguns fóruns sobre esse movimento. O Brasil sofre de tudo que a gente já fez. Japão, o que eu faço com as ações e minha reserva que você falou que precisa ter? É hora de gastar? Será, Japão? Eu acredito sempre que o ideal é você fracionar todo tipo de investimento que você faça. Você coloca um pouquinho agora, coloca um pouquinho depois, coloca um pouquinho depois e um pouquinho depois. Aí você tem que ver a sua fatia ideal. De repente você divide em 4 para você se sentir mais confortável. E aí a questão é só de conforto, tá bom? Então você pode dividir em 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para que você consiga alocar o seu dinheiro bem alocado nas ações que você estava esperando. Aquela baixada de preço para você poder, obviamente, conseguir fazer aí aquele aporte gostosinho. Aí esse pessoal fala, mas Japão, no longo prazo, preço não importa. Mas na realidade importa sim, Brasil. É muito melhor você comprar Irbizinha, por exemplo, a R$1, a 1,14, sei lá, que está agora, do que comprar 6, do que comprar 40, do que comprar 250. Mas isso porque a gente enxerga minimamente o horizonte aqui, né? Você não consegue ter a decifração do futuro, o olho de Tandera, mas consegue ver que a marmita está azedando, na verdade? Então, dá para ter o caixa assim e alocando o seu dinheiro aos poucos nas ações que vocês acham, que vocês estudaram que devem colocar esse dinheiro. E para os mais conservadores, o novinho da bolsa, dá também para esperar a eleição para vocês ficarem mais tranquilos ou pavorosos, Brasil. Mas aí que entra a tal da renda fixa, Brasil. Hoje, olha a notícia que subiu aí para vocês verem. Hoje o DI Futuro, por conta dessa aversão ao risco, também subiu e toda vez que o DI Futuro sobe, tem oportunidade na renda fixa. Então, amanhã deve subir rendas melhores do que hoje e se continue subindo, futuro vai abrir mais oportunidades ainda para a renda fixa e para o investidor conservador. Tem que ir para títulos totalmente conservadores, principalmente pós-fixados com FGC, mas os mais avançados, que inclusive tem parte bolsa na carteira, já podem olhar para NTNB, para LTN, que é o Tesouro Direto Pré-Fixado, aqui da inflação, e também aos títulos de crédito privado, Brasil, debêntures, CRIs e CRAS, de olho de novo na marcação a mercado, que vai vir lá para frente. Então, primeiro, vocês protegem o patrimônio e se porventura der um vral, uma queda gigantesca na taxa Selic, no DI futuro, consequentemente, aí vocês conseguem vender com 60%, com 40% de lucro na renda fixa, né? Lucro de bolsa na renda fixa. Então, Tanaka, resumindo tudo, muita calma nessa hora, uma frase que eu sempre falo e os investidores conhecedores mais antigos aqui já sabem, mercado tem todo dia, então dá um desespero, dá vontade de comprar tudo, dá. Mas muita calma nessa hora, porque o horizonte não tá tão claro assim. O bagulho tá bem embaçado aqui, a visão de japonês, aquela visão de zóio puxado, que você enxerga tudo embaçado. Então muita calma nessa hora, tá bom? Não se deixem levar pela emoção, porque dinheiro posto, dinheiro novo posto é dinheiro no mar, Brasil. Aí vai oscilar, aí você pode ficar triste, também pode ficar feliz, mas normalmente a gente fica mais triste que feliz, você tá ligado aí? Porque a gente é homem, a gente é sapiens, a gente é muito mais negativista do que positivista. A gente fica muito mais triste com a perda do que feliz com o ganho. Então, muito juízo na vida de vocês, com esses investimentos novos.
E é isso aí, estudem. Beijinho no Fruit de vocês. Meu nome é Denis Miabara. Vestido com